Não, pois é, mas são duas questões que nós ficamos ainda de resolver, não foi isso? Alguém tem um livro ou alguma coisa para me emprestar? Livro, né? Assim, tem algum livro, alguma coisa para você me emprestar para me apoiar o celular para filmar? Não, mas para você enviar, você vai enviar pelo SGA. Sem problema. Não sei, vamos ver, ué. Pode. Não dá não, porque é bamba lá. Tá vendo? Então vamos resolver nossa questão. Então, Que isso? olha só, vocês vão entrar. Não, merece 25 na prova de Aí filosofia. vai ter uma pasta, né, trabalhos. Ninguém vai esquecer disso, nunca vai. Super necessário. Ok? Então, gente, a questão, vamos primeiro para a questão mais simples, para a gente pensar o seguinte. Não trouxe nada. Para a gente pensar a relação dos sentidos ou percepção sensível com o conhecimento, né? Lembram? Porque se os sentidos falham, né? Se os sentidos falham, de que modo que eles podem auxiliar no conhecimento das coisas externas? Lembram disso? Então, o que Aristóteles dirá? O fato de os sentidos serem os instrumentos que nos possibilitam ver a coisa material, sentir a coisa material, né, pelo tato, olfato, paladar, audição, se eles são isso que nos possibilita esse contato com tais coisas, apesar disso, não são eles os responsáveis pelo ajuizamento acerca do certo ou do errado. Certo? Então, quando eu vejo, inclusive o Descartes vai trabalhar isso depois, mas de um outro modo, quando eu vejo o que vejo, os meus olhos não têm como saber que a coisa vista é de fato, por exemplo, branca, ou grande, ou pequena. Certo? Certo, gente? É simplesmente e apenas. Sim! Obrigada. Amém. Tô querendo espirrar, velho. Já tem umas 6 horas já. Barulhinho chato, não é, né?
Então veja, apenas o intelecto é que pode ajuizar, é que pode julgar, é que pode conceituar qualquer coisa percebida pelos sentidos. A única coisa que os sentidos fazem é perceber. E, é claro, perceber aquilo que é material, aquilo que é sensível. Tá certo? Mas não são eles que julgam. Então, nesse sentido, é que Aristóteles dirá o que a razão faz é o quê? É a síntese de tudo aquilo que foi vivido historicamente, vivenciado, experimentado por mim, tá? A ponto de verificar se é verdadeiro ou falso. Essa síntese é síntese de quê? É síntese de toda a minha vivência. Então, por exemplo, se alguém se torna matemático, né, ou biólogo, ou médico, tá? Qualquer que seja a área, psicólogo, né? Qualquer que seja a área, qualquer, tá? Ele não se formou pura e simplesmente nesses 4 anos, 5 anos, né, ou mais de estudos. Essa formação vem se dando no decorrer da sua vida. Certo? Nós, né, não ficamos conscientemente rememorando essas coisas o tempo inteiro. Não ficamos. Mas essas coisas são sedimentadas por nós à medida que nós vivemos. Por isso que, inclusive, algumas questões trabalhadas na universidade vão contra inúmeros valores de muita gente. Bate de frente, né, com inúmeros valores. Porque, no caso, são valores, são conhecimentos, digamos assim, adquiridos no decorrer da história. Eu tenho um aluno, por exemplo, vamos pensar o seguinte exemplo. Eu tenho um aluno que deve ter... ele tem mais de 70, com certeza. É. Mais de 70 anos. E ele é geólogo. E eu trabalho, né, a disciplina que eu curso, né, o curso de Direito, lá no Corel, é lógica formal aristotélica. Nossa Senhora, professor. Puta merda. A gente está tentando entender o pensamento, pensar a lógica. Putz, grila, velho. Nossa. Não é assim não. Não é, professor. É assim, é uma merda, professor. É uma merda. Não, peraí. Aí, o que acontece? Ele conhece muito de matemática, né? Todas as aulas, não tem uma aula que eu não tenho que bater de frente com ele. Porque ele, primeiro, tem a questão da autoridade, né? Da autoridade dele, que ele acha que tem, pelo menos, né? Dentro da sala de aula, e aí, do professor. Quando eu apresento um argumento aristotélico para explicar o que é propriamente a lógica e a operação lógica de cada elemento, aí ele... Isso. Professor, mas isso é um equívoco. Aí eu tenho que retomar a questão novamente. Olha, primeiro, né, então, só para vocês entenderem,
e até para utilizar esse exemplo para a gente explicar nesse pensamento do Aristóteles. Então, quando Aristóteles afirma, vamos pensar que em termos de quantidade, duas oposições Então, quando eu digo assim, em termos de quantidade, duas oposições contrárias opõem-se apenas em termos qualitativos. Aí ele falou, não, professor, não pode ser. Aí, por que não? Aí ele vem com a matemática, né, moderna. Né, a matemática que trata especificamente de uma quantidade que é necessariamente possível de ser contada, né, tipo 1 mais 2 mais 3. Aí eu vou explicar. Mas essa quantidade, como você já sabe, né, nós já trabalhamos isso. Se você não sabe ainda, é preciso que você saiba. Né? Então, voltando, essa quantidade aqui, afirmada por Aristóteles, é a quantidade do tipo A, né, e do tipo E. O que significa dizer que nós temos, de um lado, uma afirmação universal, de outro lado, uma afirmação, uma negativa universal. Então, se eu digo, por exemplo, todo homem é advogado. Se eu digo, nenhum homem é advogado, o que ocorre? Uma nega a outra apenas em termos de qualidade. Porque em termos de quantidade, uma e outra são exatamente a mesma. Uma e outra, né, é universal. Quer dizer, uma e outra são universais. O que significa dizer, então, que, de acordo com Aristóteles, se isso é verdadeiro ou falso, não interessa. O que interessa aqui é tão somente o quê? Em primeiro lugar, estabelecer a relação formal entre as proposições. Nós temos duas proposições que enfrentam-se, que confrontam-se diametralmente. Bom, aí ele vira e fala, não, mas isso não é verdade. Não, pera lá, o que não é verdade? Essas proposições, e não são verdadeiras, todas elas são falsas. Isso não interessa. A primeira questão é que não interessa. O que interessa é o quê? A forma. Tá? Bom, como é que, para Aristóteles, esse tipo de conhecimento é possível, se torna possível de ser compreendido? Em primeiro lugar, a pessoa que já é dotada de um determinado conhecimento tem que abrir a guarda, tá? Tem que fazer de conta, pelo menos, que ela não sabe absolutamente nada sobre o assunto,
tá? E a partir daí ela iniciar um processo de aprendizagem daquilo que ela não sabe ainda. Ela tem que se convencer de que ela não sabe ainda, apesar de ele ter estudado matemática, né? Ele não sabe o cerne, o início, os primórdios da matemática e fundamentalmente da lógica, né? Então, para Aristóteles, quando isso não é possível, ou seja, se você não abre mão daquilo que você já sabe, todas as vezes que você for interpretar aquilo que você não sabe ainda a partir daquilo que você já sabe, você vai necessariamente discordar daquilo, né, que está sendo apresentado para você. O problema é que essa discordância não está baseada naquilo que você viu de novo. Você está se baseando apenas naquilo que você já sabe. Ou seja, é como se você colocasse um véu na sua frente, tá? E esse véu passasse a ser o único filtro possível de leitura, né? Então, nesse sentido, quando Aristóteles afirma qual é a relação entre os sentidos com o conhecimento, que está em questão para Aristóteles, é o que, gente? É o fato de que nós não temos como desprezar o que nós vimos. Não temos como desprezar as nossas vivências passadas. Isso não temos como fazer. Mas em determinados momentos, nós temos que perceber que pelos sentidos, nós não somos capazes de definir absolutamente nada de certo. Só a partir de um dado momento é que nós podemos e devemos, inclusive, é necessário desprezar, vejam bem, desprezar os sentidos, porque senão não teremos condições de compreender a verdade acerca da coisa investigada. Tá certo? Sem isso não é possível. É igual à lógica. A lógica, para se entender lógica, é necessário, gente, não tem saída, é necessário sair do mundo real. Virtualmente, é necessário sair do mundo real, porque senão não é possível compreender a lógica, não tem jeito. Eu sei. Fala. Nicole primeiro. Ela fala, Nicole, o que você falou? Peraí, Nicole. Peraí. Professor, posso dar um exemplo para ver se... Posso dar um exemplo bobo para ver se é isso que eu estou entendendo? Eu acho que vai explicar o que ela acabou de perguntar. Tá. Por exemplo, vamos supor que você está com uma venda no olho. Daí a pessoa coloca alguma coisa na sua frente e você precisa descobrir o que é aquilo. Através dos seus sentidos, você pode ir descobrindo basicamente o que pode ser, mas é a razão que vai te dizer o que é. Seria isso? É isso. É isso. Não, sim, experiência também, só que a razão é que vai determinar o que é aquilo. Seria isso? Quando a razão faz isso, ela já faz, inclusive a partir do que ela já viveu. Se você... eu vou voltar na questão, Nicole, calma. Se você se você nunca viu algo, vamos pensar algo que assim, você nunca teve contato nenhum, tá? E alguém explica apenas conceitualmente, nós estamos vivendo isso aqui agora. Alguém explica apenas conceitualmente. Qual é a necessidade que nós temos? Nós, de modo geral. Como assim? Qual é, para que a gente possa entender? A gente deduz, imagina. Nós inferimos, porque a dedução é outra coisa. Tá. Dedução e indução são coisas distintas, mas vamos lá. Olha só, o que eu estou falando é o seguinte, Simval. Até o momento em que... Eu estou me lembrando de um exemplo que eu vi recentemente. Isso é recorrente. Tem algumas pessoas que sonham, tá? Que tem assim, sonho no sentido mais radical, mais profundo de sonho, assim. O desejo da vida dela, tá? É conhecer a praia, tá? É ir à praia.
E tem algumas pessoas que imaginam que elas jamais poderão ir à praia. Elas sabem o que é praia, teoricamente elas sabem o que é praia, tá? Teoricamente, vamos pensar num caso extremo, do sentido, um cego, tá? Um cego que sonha em ir à praia. Ele sabe o que é praia, conceitualmente, ele entende o que é praia, mas nunca foi à praia. E entende, inclusive, que jamais irá à praia, pela condição dele, financeira, sei lá o quê. Mas ele imagina que jamais irá à praia. Então, vejam, ele não teve, pela condição, tá? Não teve nenhuma experiência vivencial, tá? De praia. Tá? E aí, de repente, essa pessoa é levada até a praia. Geralmente, o que ocorre com essas pessoas? Quando elas chegam à praia, elas têm esse contato com a praia. Ela imagina que é a praia? Não independe disso. Eu estou pensando no sentido mais simples mesmo. A sensação é essa. Né? É a sensação de uma realização absoluta. Né? Ela simplesmente desaba. Algumas pessoas, elas ficam num estado que tem que tomar cuidado, senão a pessoa pode ter até um infarto. É tipo criança quando você leva a primeira vez uma praia ou uma piscina, qualquer coisa do tipo. Eles ficam eufóricos. Por exemplo, né? É uma euforia. Como que o Aristóteles chama isso, gente? Espanto. Aristóteles chama isso de espanto. Espanto. Tá? Aí, vejam bem, para Aristóteles, quando isso ocorre, ou seja, isso que eu estou dizendo é o contato com essa coisa, né, apenas imaginada pela pessoa. Tá? Quando ela tem esse contato, nesse primeiro momento, ela tem então um espanto. E aí ela é despertada, tá? De modo que ela possa pensar, inclusive, em inúmeras outras coisas. Mas agora, a partir de uma praia real, não mais a partir de uma praia sonhada, não mais apenas a partir de uma praia imaginada, mas de uma praia real. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou querendo dizer tão somente que, quando isso ocorre, essa pessoa fez uso da percepção sensível. E a partir do momento que ela fez uso dessa percepção sensível, a próxima vez que ela pensar sobre a praia, ela vai acrescentar na caracterização de praia para ela uma série de outros elementos, não mais aqueles que ela tinha antes de ter contato com a praia. Nós podemos dizer, então quer dizer que agora ela sabe o que é praia? E ao fazer isso, ela está fazendo uso dos sentidos para pensar isso? Não. Ela teve uma experiência, teve uma percepção sensível, tá? Mas, depois que ela for pensar acerca da praia, ela vai pensar a partir da razão. Ela vai fazer uma síntese daquilo que ela viveu, que ela vivenciou, que ela experimentou enquanto praia. E se ela tivesse que usar o sentido de novo, ela teria que estar na praia para conseguir imaginar a praia de novo? Necessariamente não. Necessariamente não. Ela pode usar os sentidos novamente e vai usar, possivelmente, talvez na memória, só para descrever algumas situações, tá? Algumas questões relativas à praia, até para desenhar a praia, né? Desenhar de modo que, né, alguém possa também entender o que é praia, né? Tornar isso mais visível para outras pessoas. Não, professor. Para outras pessoas que não foram à praia, enfim. Faz um outro pontinho aqui e faz uma carinha assim. Oi. Mas aí ele está sendo na razão. Se ela usa, se ela faz, usa ou não significa. Não, porque Olha só. quando ela chega lá, ela se emociona. A emoção é algo que ela se manifesta de uma relação conjunta entre
corpo e razão, corpo e intelecto. Esse sentimento aí que ela tem é um sentimento que está imbricado entre corpo e alma, certo? Não há como dissociar isso, né? Por isso que Aristóteles dirá. Seriam eles trabalham juntos? Seria uma forma de trabalhar junto, na verdade? Eu sei que você falou que na aula passada, por exemplo, a razão não depende dos sentidos para pensar. Sim. Mas eles trabalham juntos. Se eu precisar fazer alguma coisa sem os sentidos, eu vou conseguir. Só que... Tá, então vamos lá. Aí meu pensamento para aí. Em algum momento você sobrepõe a Vamos voltar aqui. Vamos lá. Voltando na questão. Oi? Completar, perguntou se necessariamente então precisa a razão escolhe seus sentidos, aí separa o mental. Sim, então, agora eu vou retomar. Vou retomar. Então, para explicar, para fechar o exemplo, né, a partir da própria efetivação de um determinado tipo de conhecimento adquirido por Aristóteles, quando ele precisou dos sentidos, tá, para descrever determinadas coisas. Tá? Quando Aristóteles, então, veja, a necessidade da conexão entre sentidos e razão. Tá? O que Aristóteles fez? Ele fez ele descreveu e nomeou espécies vegetais, minerais e animais. Tá? Veja bem, descreveu essa descrição. Para fazer essa descrição, ele precisou dos sentidos? Precisou. Necessariamente, concordam? Porque, por exemplo, como é que eu vou saber, né, para quê? Vamos pensar o seguinte, vocês conhecem, sei lá, o dragão de Komodo? Né? Tá. Agora Pra você fala quem é o dragão de descrever. Komodo. Agora... Para descrever, vamos lá, gente. Ele é um lagarto. Ah, gente, eu não Pra sei. des- É porque o jeito que você falou, você tá achando. É um lagarto grandão. Depois. É que o professor fala assim, pode toda vez que não existe dragão. Não, gente, eu só queria saber o que era. Agora eu já sei. Pronto, é um lagarto grande. Pesa até 90 quilos. Tem uma mordida terrível. Já foi Ele mordeu mordido? Sua perna dançou já. Já foi mordido? Ele é bonitinho. Não precisa, né? Tá vendo? Não precisa, por que não? Pensando em Aristóteles, responda isso a partir de Aristóteles. Não só pela razão, mas por algo que alguém te falou também. Pois é, mas vamos lá, vamos continuar. Olha só. Vamos, gente. Ah, A descrição, vamos lá, a descrição depende dos sentidos, porque se eu não vi determinada coisa, como é que eu vou dizer para alguém que nunca viu, tá, que não tem a menor ideia do que seja um dragão de Komodo, por exemplo, como é que eu vou descrever essa coisa de modo que essa pessoa também saiba exatamente do que eu estou falando? O desenho, ou seja, a figura da coisa vista tem que ser idêntica à coisa. Certo? Do mesmo modo, a matéria da coisa vista também tem que ser idêntica à coisa vista, certo? A coisa percebida como tal. Ou seja, eu tenho que ter condições de dizer, olha, isso é de fato um animal, não é uma pedra, não é um jacaré, né? Não é um hipopótamo, é um dragão de Komodo.
né? Então, não é uma árvore, certo? Para isso eu preciso da minha percepção sensível. Agora, perguntinha para vocês. Essa condução para que eu consiga descrever essa coisa, essa condução é feita pelos sentidos? Não, pela razão. Não pode Mas ser. passa pelos sentidos. Exatamente. Ou seja, quando eu preciso descrever, caracterizar uma coisa material, eu preciso dos sentidos. Certo? Quando eu preciso descrever uma coisa material, eu preciso dos sentidos. Eu não tenho como me furtar, tá? Não tenho como me furtar a essa necessidade. E nesse caso, eu transformo a minha percepção sensível em instrumento da minha razão. Ok? Quando eu preciso descrever, entender, caracterizar uma coisa material, é fundamental que a minha razão conduza os meus sentidos, a minha percepção sensível, tá? De modo que essa percepção sensível, ou seja, os meus sentidos, se transformem em instrumento da minha razão. Sem isso, eu não tenho como descobrir o que é o verdadeiro ou o falso acerca das coisas. Entretanto, como eu já sei ao mesmo tempo que os sentidos falham, eu não posso me ater tão somente a eles. Por isso é que eles são apenas instrumentos. Pessoal, Porque quem vai determinar, quem não, né? O que vai determinar se essa coisa é verdadeira ou falsa, continua sendo a razão. Quando eu digo que continua sendo a razão, é que a razão vai estabelecer claramente os critérios para que eu identifique a coisa com ela mesma. Um dos critérios aristotélicos, nós não vamos entrar nisso, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aristóteles dirá que há um princípio da identidade. Qual é a utilidade do princípio de identidade? É identificar a coisa com ela mesma. Olha só o que o Aristóteles diz. Esse livro aqui é um dos livros fundamentais para todo o Ocidente, inclusive por causa da elaboração da linguagem, da gramática. A gramática ocidental está toda aqui, ela parte daqui, dessa obra, o órgão. Tá? Então, Aristóteles diz assim, olha, já no iniciozinho, primeira página quando ele começa a tratar das categorias, ele diz assim: quando as coisas têm apenas um nome em comum e a definição de essência, aí nós já começamos uma diferenciação entre o que é percebido pela percepção sensível e o que é percebido pela razão, quando a gente fala aqui de essência. Retomando. Quando as coisas têm apenas um nome em comum e a definição de essência corresponde ao nome é diferente, são chamadas de homônimas. Por exemplo, embora um ser humano e um retrato possam propriamente ambos ser chamados de animais, são homônimos, pois têm somente o nome em comum. As definições de essência, que correspondem ao nome, sendo diferentes, considerando-se que, se for solicitado que definas qual ser um animal é, tratando-se do ser humano e do retrato, darás duas definições distintas apropriadas a cada caso. Ou seja, a gente volta de novo na razão. Apesar de ter visto o retrato de um homem na parede, ou o retrato de um calango, ou de um macaco,
ou de qualquer animal que seja, ainda assim não são os meus olhos que definirão a coisa ali como um retrato, mas a minha capacidade racional, a minha capacidade intelectiva. O que significa dizer que, quando eu dependo, ou quando eu pretendo estabelecer ou compreender claramente o que é uma coisa, eu não posso me limitar aos sentidos. Porque se eu me limito aos sentidos, eu vou confundir o retrato da coisa com a coisa. E aí Aristóteles dirá, elas são apenas homônimos. Uma coisa é o retrato da coisa, a outra coisa é a coisa. Certo? Então, por isso que Aristóteles falou que a gente tem uma alma tripartite. Tripartite. Porque a razão está na alma coletiva, e por isso que ele não concorda com a percepção sensível. Não, ele fala que o conhecimento está na consciência, mas na razão, por causa da alma coletiva. Meu professor. Tem uma questão dessa no nosso trabalho, que fala que da percepção sensível que ele não concordava. Então, a solução foi a aula coletiva. Quer dizer, mas é porque o raciocínio está fragmentado, né? Aí Estou tentando juntar. Então, porque a questão é a seguinte, assim como os demais animais, né, o cachorro, por exemplo, vamos pensar o seguinte, o cachorro só vê, e diversos animais só vê em preto e branco. É igual a vaca, né? A vaca, no interior, pelo menos, pelo menos na minha infância, né? Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que... Vamos lá. Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que o pano vermelho, né? O pano vermelho, se você tiver vestido uma blusa vermelha, né? Simval. Se o Simval estivesse passando próximo a uma vaca, ele estava perdido. Segundo, né? As pessoas, porque a vaca não gosta do vermelho. Gente. A vaca daltônica, gente, ela não vê Ela enxerga preto e branco. Nada a ver. Na verdade, essa história, negócio de touro, que o vermelho aguça o touro, na verdade... É qualquer pano. Não Né? por isso. Qualquer... O pano vermelho, ele é utilizado nesses negócios de tourada, às vezes pra não mostrar, às vezes, que a pessoa que tá segurando o pano tá sangrando ou qualquer coisa do tipo. Por isso o pano vermelho. Eu fiquei surpresa. Eu achei que o touro não gostava do vermelho. Não, pois é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o touro ver preto e branco. A questão é chamar a atenção, primeiro chamar a atenção de algum modo, né? E aí você pode usar o pano que você quiser, inclusive. Né? Então, assim, porque o animal, vai dizer Aristóteles, não tem uma capacidade intelectiva. Se ele tivesse uma capacidade intelectiva, a análise dele seria outra, a avaliação seria outra, independente dos seus sentidos. Certo? O que nós fazemos, na maior parte das vezes, é ajuizar as coisas, para Aristóteles, tá? Ajuizar as coisas que queremos conhecer a partir da razão. E nesse caso, todas as coisas. Por que é necessário, então, dizer que é a partir da alma, da parte intelectiva da alma, que nós podemos fazer isso? Porque a alma sensitiva, tá? A alma vegetativa, elas estão presas a quê? Ao âmbito da necessidade. Tá? Ao âmbito da necessidade. Enquanto que a alma intelectiva, né, é que está em um outro âmbito. Apesar de ela, em alguns momentos, precisar de contar com os sentidos, tá? Com os sentidos, ela não precisa deles sempre.
Não é a partir deles, não é através deles que a alma pode conhecer alguma coisa. Certo? Inclusive quando a gente pensa, principalmente quando a gente pensa no caso de conhecer a essência, porque o que interessa para Aristóteles é conhecimento da essência de cada coisa. Então, quando ele diz, né, para a gente já começar a pensar a questão que foi posta na outra aula pela Yara, em Simval, como é que eu sei, né, como é que eu poderei saber qual é a finalidade do homem? A finalidade do homem, afirma Aristóteles, só pode ser a felicidade. Ser feliz. Bom, para isso, né, nós temos que, vejam bem, nós temos que ir muito além dos sentidos. Porque a felicidade não é algo palpável. Não é Né? Não dinheiro. posso, ai, que delícia. Fiquei muito feliz. Né? Não tem a relação, né? Eu posso até dizer que, ou alguém pode até dizer que tocar em algumas coisas ou degustar, né, determinados sabores traz prazer, e muito prazer, né? Por exemplo, chocolate, né? Degustar determinadas coisas, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, para uma pessoa que gosta muito, sei lá, de álcool, né? Tomar uma cerveja para ele, né, é álcool, né, uma cachaça, ou um uísque, alguma coisa parecida. Mas Aristóteles dirá, isso é felicidade? De jeito nenhum. A felicidade não é alcançada pelo prazer, que né, deveria dos sentidos. dizer que vai ser sempre. Tá? Porque isso é tão somente fugaz. Faz parte, podemos dizer, que isso pode possibilitar alguma coisa em termos de felicidade? Não. Olha só. Para Aristóteles, não. Tá? Nós podemos até pensar que isso traz algo de aprazível, mas é só isso. Tá? Então tá. Com relação ao conhecimento, para pensarmos essa relação entre razão e os sentidos, tá claro agora, gente? Não, posso eu tô com o olho horrível. E detalhe, eu fui dormir, ele tava doendo um pouco. Eu acordei, ele tava completamente vermelho. Você não tá com cara assim, você tá cansado. E mesmo assim, o seu cansaço não faz naquilo que você vê. Só o intelecto pode isso. Oi? Só o intelecto, só a razão pode isso. Calma, filha. Fala, Simval. Ele tem total ciência da razão do intelectivo. Para Aristóteles, Deus não merece feliz. Ele não tem a possibilidade de não ser feliz por ele. Não é isso não. De jeito nenhum. Olha só, vamos pensar o seguinte. Vamos lá, se posso apagar aqui? Então, com relação ao conhecimento, está tranquilo, né? Tendo em vista que o conhecimento das coisas sensíveis. Né? Então, só para... A gente tem que lembrar, né, que o conhecimento para Aristóteles... Vamos lá, Simval. Olha só. A gente tem que lembrar que o conhecimento para Aristóteles principalmente quando a gente pensa na percepção sensível e na conexão entre percepção sensível e razão. A gente tem que lembrar que o fato de a alma ser tripartite faz com que, nós já trabalhamos isso na aula passada, mas só vou retomar isso rapidamente, só para citar, para vocês não perderem isso de vista. Quando a gente fala de processo do conhecimento em Aristóteles,
está em questão aqui é o quê? É que para que eu possa compreender algo de sensível, algo de material, há uma necessidade de contar com a percepção sensível, com a memória, experiência, imaginação, e razão. Então, quando eu falo síntese, é síntese de quê, gente? É síntese de tudo isso que foi vivido. Voltando agora para a questão do Simval, feita agora, nesse momento, quando o Simval diz, então quer dizer, veja se foi isso que você falou, Simval, então quer dizer que todo homem atingirá a felicidade? Necessariamente não. De acordo com Aristóteles, todo e qualquer vou ampliar isso, né? Todo e qualquer, mas não dá para dizer ser, porque senão fica parecendo que tem uma relação diferente, então vai ficar errado. Vamos pensar todo homem. Todo ser humano, tá? Todo ser humano tem potência, tá? Tem a potência de ser feliz. Não significa dizer que todo homem será feliz. Mas se ele passar por esse processo de conhecimento até chegar na razão, ele será feliz? Necessariamente não. Continua na potência. Certo? Por quê? Tô tirando o lápis. Então coça e tira tudo. Por isso que eu não passo maquiagem. Eu não faço maquiagem por adianta, eu tiro tudo. Não dá 10 minutos, tá coçando. Tipo assim, tem tudo a ver com o que Aristóteles. Tem tudo a ver com o que Aristóteles tá falando. Olha, ele tá falando. Borrou. O bom é que ele tá tão focado no livro que ele nem ouviu o que a gente tá falando. Eu não tenho essa capacidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma afirmação do Aristóteles. Porque ele vai. Deixa eu ver se é no livro 7. Olha só, afirma Aristóteles. Todas as atividades humanas visam a um bem. Todas as atividades humanas visam a um bem. Alguns bens são subordinados a outros. A ciência do bem com vistas ao homem é a política. E aí veja, aí começa a nossa questão da felicidade. Porque, por exemplo, a finalidade do médico, tá? A finalidade do médico é desenvolver ações para garantir a saúde. A finalidade do soldado é defender a cidade de qualquer tipo de violência. Certo? Essa é a finalidade do soldado. A finalidade do cão é guardar o seu dono. Tá?
Então vejam, para Aristóteles, quando a gente pensa no humano, né, nós temos que pensar que para atingir a felicidade, em primeiro lugar, faz-se necessário, vamos deixar isso aqui em suspenso por enquanto, tá? Faz-se necessário, em primeiro lugar, compreender aquela ciência que Aristóteles chama de vamos colocar isso no plural de uma vez, são as ciências práticas. As ciências práticas cuidam de quê? Cuidam propriamente, né? Essa ideia de prática aqui é o sentido de é o sentido do agir, tá? Porque é praxis. Nós não temos uma palavra que traduza isso, né? A ideia de praxis, ou seja, está no âmbito da ação, tá? Então as ciências práticas são, em primeiro lugar, Tinha escrito isso no quadro, lembra? A gente tinha explicado. em primeiro lugar, a política. Política. Vamos pensar primeiro na política? Podemos? Não, professor, não tô nem pensando. Vamos pensar na política. A política, para voltar naquela questão lá inicial, olha o que eu falei. A pessoa correndo, vai. A ciência do bem com vistas ao homem é a política completa. Continua Aristóteles. Não se deve esperar de uma ciência precisão maior do que a admitida pelo assunto de que ela trata. O estudioso desta ciência deve ter vivido o bastante para haver adquirido experiência. Para Aristóteles, só deve ser político aquele que já viveu muito, tá? Que já viveu muito, né? Que tenha condições de fazer ações, de realizar ações, de manter um comportamento que seja absolutamente ético. Vixe, tira todo mundo da política. O que significa dizer que o político não pode desenvolver qualquer ação que vise beneficiar apenas a si. Não, pode tirar todo mundo da política, né? Tipo, pode tirar. Tudo errado. Para Aristóteles, não há bem maior, tá? Não há bem maior do que aquele praticado por um político. Desde que compreendamos bem o sentido da política. O sentido aqui é o quê? Política, ou o político tem como função o quê? Cuidar da polis, né? Ou seja, cuidar da cidade. E vejam, imagina o Aristóteles com depressão vivendo nos dias de hoje. É um cuidado, tá? De modo que todas as pessoas vivam bem. Viver bem para Aristóteles implica inclusive ter condições de autossustentação, tá? Quando Aristóteles fala da justiça distributiva, por exemplo, Aristóteles vai dizer: o que é uma justiça distributiva? É uma justiça que faz com que o governante retire daqueles que tenham muito e distribua equitativamente
há aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco. Razões sociais. O Karl Marx vai buscar sua teoria, vai buscar inspiração em quem? Em Aristóteles e em Epicuro. A tese do Marx é exatamente sobre o Epicuro, mas com um olhar a partir do pensamento aristotélico. Tá? Então, viver bem e feliz, tá? É algo que quem tem a maior possibilidade de viver é o político. Para Aristóteles. Claro, né? Com os trilhões de dinheiro que eles roubam Por da quê? gente. Porque o político é aquele que consegue, a partir de um ato, mas veja, esse ato necessariamente tem que ser ético. Tá? A partir de um único ato, ele possa tornar uma cidade inteira segura, por exemplo. Tá? A partir de um ato, ele pode evitar que uma cidade inteira entre em uma guerra. A partir de um ato, ele pode elaborar uma lei, por exemplo, que atenda a absolutamente todos aqueles que visam viver bem na cidade. Tá? Então, nesse sentido, o melhor ato para Aristóteles, tá? O melhor de todos, é aquele que atende o maior número de pessoas. Qual é o pior ato para Aristóteles? É aquele que atende apenas a si. Se pensarmos num político, então, nesse sentido, para Aristóteles, esse não pode ser político. Porque para Aristóteles, para que alguém seja político, ele não pode... É só ele ser o oposto do que é hoje em dia. O problema é resolvido. Eu adoro essa menina, sério mesmo. E aí afirma Aristóteles, como é que nós aprendemos a ser éticos? Através da repetição. Professor, felicidade só está ligada à política? Não. Porque senão eu tô fedido, né? Porque eu não vou mexer com política. Tô fazendo psicologia. Olha só. Veja bem o que Aristóteles fala. Aquele que tem maior possibilidade de ser feliz é o político, porque ele, e aqui nesse sentido ele está pensando no político, no sentido do administrador mesmo da cidade. Ô professor, Tá? dá um exemplo a nível de psicologia. Entretanto, oi? Dá um exemplo a nível de psicologia, por exemplo, nós atendemos outras pessoas e podemos ajudar várias pessoas, se nós fizermos isso de maneira ética. É isso que Aristóteles está querendo dizer? Então, vamos lá. Num primeiro momento, nós temos essa ideia de político, né? Ou seja, aquele